Dores nos ombros. Olha só quanto eu já falei sobre isso nesse canal do YouTube, mas hoje eu trouxe um conteúdo bem diferente para vocês. Por quê? Muitas das pessoas que me seguem fizeram uma sequência de exercícios, adquiriram o nosso e-book de exercício para o ombro, procuraram um profissional para tratamento, mas ainda continuam com dor e não conseguem entender, mas doutor, eu fiz tudo, eu fiz o passo a passo, eu fiz os exercícios, eu fui fazer pilates, fui fazer academia, passei no ortopedista, fiz exame, tudo, eu continuo ainda ou com dor, ou com limitação, ou com desconforto no ombro e na cintura escapular. E a pessoa vai me dizer assim, mas eu já fiz de tudo e não tem cura. Por que eu ainda vou procurar em outros vídeos, em outros conteúdos, na internet, alguma solução? Deixa eu te explicar. Existe uma causa real para o seu problema em outras esferas que não só na questão física e você não está vendo. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou explicar para vocês as reais causas das dores nos ombros, como que isso pode gerar um monte de sintomatologia em vocês, como que isso pode deixar vocês limitados funcionalmente e justificar a dor que vocês sentem. Também vou dar para vocês um caminho para vocês poderem resolver, uma forma em que vocês consigam resolver o problema. Tá bom? Ok? Então bora pro conteúdo, que o conteúdo ficou bem bacana. Vamos lá! O meu nome é Murilo José Tambosi, sou fisioterapeuta, sou osteopata e também sou ortomolecular. Se você não me segue no canal, eu preciso sempre informar que aqui a gente fala sobre dor, exercício e lesão, sobre a real causa da dor física das pessoas, a causa primária, aquilo que começa todo um desfecho disfuncional que vai gerar a sintomatologia que você tem. A dor que você tem, ela é resíduo muitas vezes dessa causa primária e você não sabe. Para explicar um pouco mais essa causa, também um pouco mais sobre os pilares da abordagem do nosso consultório, da nossa metodologia de trabalho, tem um videozinho que está sempre aqui em cima que o pessoal coloca aqui para mim, para vocês poderem ter acesso, tá bom? Se você também é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, porque toda semana, nas terças-feiras, geralmente, eu posto algum conteúdo diferente para ajudar você na sua dor e no seu sofrimento. Recentemente eu venho trazendo uma série de conteúdos voltados à estrutura do ombro, porque foi o que o pessoal mais se mostrou com dúvida, com dificuldade, com pergunta. Eu respondi milhares de dúvidas sobre isso. Então estou trazendo hoje um conteúdo um pouco diferente. Foi uma pergunta de uma das pessoas que falou, doutor, eu ainda tenho dor no ombro depois de ter feito muita coisa. O que pode ser? E eu falei, poxa, eu preciso entregar para as pessoas a real causa do problema, entregar para elas como resolver na raiz do problema, como eu faço aqui no meu consultório. Ou pelo menos com ferramentas que sejam úteis, práticas para vocês poderem fazer, ok? E é sobre isso que é esse vídeo de hoje. Primeiro ponto importante, se você tem dor, tem cura. Você não pode aceitar que dor não tem cura. A dor, ela tem cura, ela é uma manifestação de um estado de um desequilíbrio do seu corpo. Alguns dizem que é o equilíbrio, outros dizem que é o desequilíbrio. Mas é fato que não é algo agradável. E se não é algo agradável, existe uma via por onde essa dor vai. Essa dor, ela pode vir por uma via do nervo, que tem um tratamento diferente. Essa dor pode vir por via de uma víscera, uma dor nociplástica, uma dor de outro lugar, de outro tecido, que tem outra via de tratamento. São 3 tipos de dor. Essa dor pode vir, por exemplo, por uma inflamação mesmo, por um problema local, que também tem uma causa, ok? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas entenda, dor tem causa, dor tem cura, dor tem origem. Existe lá uma memória dolorosa e disjuntores, como eu explico para o meu paciente, disjuntores que ligam essa dor. E você precisa saber desses disjuntores, senão você não se cura. Outro ponto importante é entender que dor não se opera, então não é a cirurgia que vai te curar. Ela pode ajudar na continuidade de um tecido, como do tendão, da cápsula, de um ligamento. Tá tudo bem, mas ela não vai trazer para o original que era e tampouco isso vai resolver a sua dor, porque não necessariamente a sua dor é fruto daquela lesão. Eu sei que isso pega mal para vocês às vezes entender, mas às vezes você tem uma ruptura do tendão há 5 anos, por exemplo, uma senhorinha, e não é mais isso que gera dor no ombro dela, tem outros fatores que geram dor no ombro, e ela vai lá, opera e a dor continua. Agora, é mais provável que numa ruptura seja ela a dor? Sim, mas é provável, não é garantido que seja, ok? Agora, pior é aquele cliente que tem só uma tendinitezinha, só uma bursitezinha, ele acha que aquilo é a dor dele. Não é, meu amigo, aquilo ali é o resultado do problema, é o resultado de toda uma falha neurológica biomecânica que gerou sobrecarga daquela região e gerou sua dor. E aí você está lá só tratando a inflamação, não cura, ok? Outra coisa, você achar que você já fez de tudo. Quando eu pergunto para as pessoas, eu já fiz de tudo, pera, não é bem verdade. Você foi no médico, você fez lá uma avaliação estrutural. Você foi no fisioterapeuta tradicional, você fez uma avaliação funcional.
Mas você não sabe se a sua dor ela só vem da estrutura ou da função. Ela pode vir de outros lugares, por outras estruturas, por outras funções, porque o corpo é uma unidade, ele é todo interligado. Você tem que entender que um paciente que tem, escuta bem o que eu vou te dizer, um paciente que tem um problema emocional, sei lá, depressão, ansiedade, fobias, transtorno com déficit de atenção e hiperatividade, mas principalmente depressão. O paciente que tem um problema emocional, por exemplo, ele pode ter à noite um bruxismo, um apertamento noturno e isso projetador no ombro. Eu sei que você talvez não entenda como que um bruxismo gera dor no ombro, mas sim, um problema de apertamento noturno vai criar uma série de disfunções no crânio, na cervical e na cintura escapular, que é essa região, gerando dor no ombro, por exemplo, de manhã. Então você é depressivo e não tratou a depressão e está querendo resolver seu ombro. Não vai dar certo. Vamos dar um outro exemplo. O paciente é diabético, ele é hipertenso, ele tem um ácido úrico alterado, ele tem marcadores inflamatórios, ele tem o intestino dele todo inflamado. Por exemplo, ele está querendo curar o ombro dele. Ele quer comprar um curso, uma ferramenta, um e-book, sei lá, uma sequência de exercícios para o ombro. Mas o corpo desse cliente quer tratar o intestino. Eu sei que você não entende como que o sistema imunológico funciona e que ele vai direcionar o fluxo para onde está, o fluxo sanguíneo e arterial e tudo mais, e o sistema linfático, para desinflamar o órgão que é mais crítico. E depois talvez ele vá no seu ombro. Talvez essa pessoa não entenda que esse intestino inflamado vai criar uma disfunção na tireoide, essa tireoide pode causar uma disfunção no segmento cervical dela, onde ela inerva, que é a inervação autonômica dela, que é C4, C5, que vai gerar uma alteração do ombro. Você vai ouvir isso e vai falar, meu Deus, doutor, isso não parece verdade? É verdade, meu amigo e minha amiga. Se o corpo é todo interligado, tudo tem conexão com tudo. Você não pode achar que porque você não sabe da conexão, não existe. E existe aquele cliente que já acha que tratou de tudo, que já fez de tudo, ele já mexeu no emocional dele, já mudou a alimentação dele tudo, já fez um monte de exercício, mas ele sempre acorda com dor no ombro. Ele sempre tem dor matinal e depois ele via. Às vezes o problema não é você, é o ambiente à sua volta. Hoje existem estudos mostrando que a internet 5G ou frequências como a do próprio aparelho telefone celular geram distúrbios a nível neuroendócrino e também geram distúrbios que vão levar ao câncer. Eu te pergunto, se o negócio desse leva ao câncer, ele não consegue levar uma dor no ombro? Você entende? Você precisa entender que um problema emocional gera dor, que um problema físico gera dor, que um problema alimentar gera dor no ombro e um problema ambiental também. São os 4 pilares aqui da clínica. Se você não consegue ver isso, você está simplesmente olhando só para um problema. Então você não pode me dizer que fez tudo, ok? A real causa do seu problema não foi investigada, porque não foi testado o seu corpo naquilo que ele precisa. Você quer a dor no ombro resolvida, seu profissional de saúde quer o quê? Eu fui no ortopedista. O ortopedista ele vai querer ver que a estrutura esteja boa. Eu fui no reumatologista, ele vai querer ver que o sangue está bom. Eu fui no psicólogo, ele vai querer que o emocional está bom. A pergunta é, o que realmente importa é o que você quer, o que o profissional quer ou o que o seu corpo, que sabe fazer isso há milhares de anos também, quer. Então o profissional precisa saber avaliar o que o corpo quer, não a opinião dos outros e a sua. Ok? Isso é bem importante. Bom, o que eu faço, doutor? Então, se eu tenho uma dor no ombro e não sei resolver, você precisa aprender a fazer um scanner de todo o seu corpo. Você precisa aprender a avaliar pelo menos como está a sua condição emocional, nutricional, energética e física, para daí você descartar esses fatores. Você precisa descartar fatores traumáticos, traumas. Né? Quem tem uma lesão de SLEP por um trauma não é o mesmo paciente que tem só uma tendinite por um bruxismo noturno, como eu dei o exemplo agora há pouco. Não é a mesma lesão, mas existe um paciente que tem os dois. E como é que eu faço para descartar um e outro? Você precisa aprender a analisar o seu corpo como um todo. Tá me entendendo? Eu estou fazendo vocês pararem de olhar só para o exame de imagem, para a opinião ortopédica e olharem para o corpo na sua totalidade. Existe sim uma metodologia para você analisar e avaliar esse corpo inteiro, entender esse corpo na sua totalidade. Ok? E aí você vai correlacionando isso com a dor no ombro. Você vai entender como que uma coisa gera com a dor no ombro e como que eu trato isso na causa do problema. Ok? Se não, você não vai saber se curar. Ok? Pensando nesse problema, pensando nessa estratégia de quem adquiriu o e-book, de quem fez o e-book nosso de coluna, de ombro, né? Para as pessoas que já fizeram exercício, pilates, academia e funcional, para quem é personal trainer, para quem é nutricionista, para quem é médico, para todo mundo que tem uma dor no ombro ou trata dor no ombro, mas que só olha para uma esfera, para um pilar, eu resolvi montar um curso, um conteúdo, uma formação curta, rápida, prática,
de graça praticamente, para entregar isso para vocês de uma forma simples e mastigada. Um passo a passo onde eu vou explicar as principais lesões de ombro, estruturais, traumáticas e ortopédicas, e como avaliar e tratá-las. Então você vai saber avaliar sozinho em casa e tratar essa lesão de uma forma natural, tá? Também como que você vai saber se a sua dor no ombro, com testes validados, saber se essa tua dor, ela vem de um órgão, ela vem de um problema nutricional, ela vem de um problema ambiental, ela vem de um problema físico, ou ela vem de um problema neurológico, da onde ela está vindo. Como que você vai rastrear isso? Como que você vai saber? E tudo num passo a passo muito simples, em módulos, em etapas, bem divididinho, bem mastigadinho para você. Algo simples, para você poder enxergar, tá? Assim você consegue saber de onde está vindo a sua causa. Eu vou desmistificar algumas crenças sobre tendinites, sobre como que causam, como se causa a síndrome do manguito rotador, que muita gente pergunta do manguito rotador, né? Qual que é a diferença de uma lesão de SLAP, de uma de Bancart, de uma de Hussex, e quais são os critérios para você elencar exercícios, ou se é que só exercício resolve, né? Nessa pequena formação, eu selecionei assim, os principais problemas químicos que eu trato, que geram dor no ombro. Os principais problemas emocionais que geram dor no ombro, que eu trato. E como que você vai ter sinais e sintomas que indicam que é aquele ali. E aí você vai anotar isso e logo na sequência do ladinho tá lá o passo a passo com o tratamento. Tudo prático, tudo mastigado. Qual que é a melhor solução de tratamento químico, a melhor solução de tratamento emocional, né? No final eu dou toda uma síntese, um resumo para você fazer um passo a passo. Percebeu como é completo? Isso é um curso, isso é uma formação, é um mini curso, vai estar disponível para vocês. Aqui embaixo no linkzinho, vocês vão ter um link para você poder adquirir esse produto, se fizer sentido para você. Você vai ter ali, dentro dessa formação, também cortesia, o nosso e-book. Então você leva um curso para fazer um diagnóstico, uma avaliação e tratamento e leva um material para fazer exercícios complementares quando você precisar. E você vai entender o momento exato de aplicar eles, porque eu passei um passo a passo, tá organizado. Agora um começo, meio e fim, tá bom? E não vai ter a necessidade no primeiro momento de procurar um profissional, mas você vai ter opção de fazer o e-book sozinho, se você quiser, se você acha que faz sentido, ou fazer o curso e ganhar o e-book, que vai fazer muito mais sentido para você achar o seu problema. E se você ainda assim não localizar o problema, você vai ter que procurar um profissional. Mas vai por mim, é pouco provável que você não ache ele dentro desse mini curso, ok? Para facilitar mais ainda, se você comprar o curso e tiver dúvidas, uma vez por mês eu vou fazer um conteúdo novo aqui no canal respondendo as suas dúvidas. Então as pessoas que adquiriram em curso vão ter a disponibilidade de deixar lá os comentários certinho, bonitinho. Para mim, eu vou selecionar alguns comentários, vou fazer um conteúdo para vocês poderem baixar. É a forma, pessoal, com que nós identificamos aqui um caminho para poder ajudar você a resolver de vez a sua dor no ombro. Eu espero que isso seja mais do que suficiente. Um material prático, um material detalhado de diagnóstico, aí existe a possibilidade de consulta, existe esse vídeo para você poder deixar a sua dúvida e a gente responder. Eu espero do fundo do coração que a gente resolva de vez as queixas de dor no ombro da forma correta, na causa primária, rastreando os 4 pilares e fazendo um tratamento coerente, tá bom? Não esquece, se você chegou até o final do vídeo, aqui embaixo tem o link do curso, também vai ter o e-book dentro, e se você ficou com mais dúvidas, escreve aqui embaixo. Eu teria um imenso prazer de ajudar vocês a responder. Não esquecendo que esse curso ele é para todo mundo, população em geral e até mesmo profissionais. Pasmem vocês, tem muito conteúdo ali dentro que muito profissional de saúde nunca sequer ouviu falar. No mais, muito obrigado.